E aí, meus amigos, como vamos? Tudo bem? Imagino que você esteja aqui a partir do nosso vídeo, tá, que a gente fez e circulou pelo WhatsApp a respeito da questão de como está a situação do recálculo do seu benefício Previ conforme as horas extras que você recebeu. A gente teve uma decisão importante do STJ, mas antes disso é importante fazer um breve histórico aqui para vocês, tá bom? Até meados de 2012, como funcionava essa questão? Você tinha essa ação contra o Banco do Brasil, as contribuições saíam dessa ação, tá? E iam lá para a Previ, tá certo? Ou seja, valores saíam dessa ação e entravam de fato nos cofres da Previ, e você mandava uma correspondência para a Previ com os documentos da sua ação, as petições, as decisões que foram dadas, e mais importante, os comprovantes de que de fato 20, 30, às vezes 100 mil reais haviam seguido lá para a Previ. E a Previ, recebendo essas contribuições e essa cartinha, que na verdade era um pedido de aumento do seu benefício, ela automaticamente, de forma muito célere, normalmente de 1 a 2 até 3 meses, ela já fazia um aumento do seu benefício. Ela falava: fulano, tá aqui, com essas contribuições que eu recebi, eu consegui aumentar o seu benefício em tanto. E igualmente importante, ela também pagava, inclusive, os atrasados para vocês. Ou seja, se você tinha 4 anos de aposentadoria, desde a época em que você tinha aposentado até a data do efetivo recálculo, a Previ calculava todo o retroativo. Então, gerava valores expressivos. É bem verdade que muitas vezes esses valores eram calculados de forma muito aquém, ou seja, ficavam muito abaixo do que era devido, o que terminava gerando algum tipo de insatisfação ou mesmo judicialização da questão. Mas essa situação perdurou apenas até meados ali de 2012. Desde então, ninguém mais teve esse recálculo administrativo deferido pela Previ. A Previ, na verdade, ela parou de dar uma resposta para os clientes. Tá? Ela começou, a gente até brinca que ela colocou todo mundo em banho-maria. Ela não falava nem que sim, nem que não, só falava que estava sob análise. E a gente ficou aí uns bons 2 a 3 anos esperando, de fato, uma solução que voltasse ao cenário anterior. Não foi o que aconteceu. Então as pessoas, e não só o nosso escritório, mas vários outros, começaram a judicializar a questão. Falar: Previ, olha, se houve um aumento, se houve um incremento nas parcelas salariais que até então faziam a composição do meu salário de participação, que é a base do meu aumento, significa que o salário de participação subiu. E se esse salário de participação subiu, eu também quero o aumento do meu benefício. Tá? Esse era o fundamento dos pedidos. E o que nós vimos, na verdade, foi uma aceitação tremenda por parte da Justiça aqui do Distrito Federal, do TJDFT, dessa nossa tese. Tá? A variação que acontecia de um caso para outro era se também haveria um recálculo dos benefícios especiais, BET, benefício especial de remuneração, de proporcionalidade, o que quer que seja. Mas o pedido principal, esse sim, estava sendo deferido em todos os casos. E assim foi por mais ou menos 1 ano e meio. Até que, no início de 2016... houve um julgamento divergente lá no STJ, Superior Tribunal de Justiça, e que é o tribunal, de certa forma, a última instância nessas matérias previdenciárias. Tá? E com base nessa divergência, nesse precedente favorável, a Previ ela se apegou a esse julgamento e ela começou a entrar com dezenas, até centenas de recursos lá para o STJ, falando: olha, eu sei que eu estou perdendo aqui embaixo, mas eu tenho aí pelo menos um caso que está divergente aí em cima. Então, por favor, analisa meu recurso. E os ministros perceberam que, de fato, havia soluções diferentes para casos absolutamente parecidos. E vendo essa divergência toda, o STJ fez aquilo que é o papel dele, que é o quê? Uniformizar entendimentos diferentes em âmbito nacional. O que significa que ele pegou um caso, ele falou: olha, eu vou pegar essa ação específica, esse caso específico, e vou trazê-lo para mim para que eu dê um julgamento cujo resultado vai servir de exemplo para todos os demais em âmbito nacional. Mas até que eu dê esse julgamento, todas as outras ações, tá, em todo o Brasil, devem permanecer suspensas. E foi assim que todas aquelas nossas dezenas de ações que até então estavam gerando bons frutos, elas pararam, elas ficaram suspensas aguardando essa decisão. Isso foi lá em meados de 2016, em que houve essa suspensão, e agora, em 2018, o julgamento aconteceu. Tá? Foi iniciado no dia 13 de junho e terminado agora no dia 8 de agosto, porque houve um pedido de vistas de um ministro. Mas a decisão já é muito clara e, de certa forma, até confirma não uma expectativa, mas uma cautela que a gente vinha tendo, tá, a respeito desse assunto. Basicamente, o que eles disseram? Eles falaram
que a Previ não é responsável pelo pagamento desse aumento, ou seja, a Previ não deve fazer o aumento desse benefício, tá certo? Porque ela não teve tempo para constituir as reservas suficientes, ou seja, os recursos, o bolinho de dinheiro suficiente ao custeio desse benefício que você pretende aí por 10, 20, 30, 40 anos. Tá? E como não foi ela que cometeu a ilicitude de não pagar as horas extras tempestivamente, não faz sentido que isso seja cobrado dela. Porém, houve uma exceção, houve o que a gente chama de uma modulação de efeitos. Significa dizer que o STJ veio e falou, olha, essa minha decisão se aplica tão somente daqui em diante. Para os casos que já estavam ajuizados, eu vou deferir esse recálculo. Ou seja, para quem já teve a oportunidade de iniciar a ação contra a Previ, a expectativa é que a ação tenha sucesso, que ela gere frutos. Só que aí também foi criado mais um obstáculo. Eles falaram, olha, você pode fazer o aumento desse benefício, mas como a própria lei que rege a Previdência Complementar, que a lei complementar, são as leis complementares 108 e 109, elas falam que não existe benefício concedido sem esse custeio por trás, sem a composição dessa reserva matemática, eles falaram, você vai ganhar o benefício desde que haja o aporte de recursos a título de reserva matemática. Traduzindo um pouquinho, eles falaram, olha, você vai entrar com essa ação, essa sua ação vai tramitar, você vai ter sucesso, o juiz vai dizer, tudo bem, você tem razão, mas no momento em que a gente entrar na etapa de cálculos, você vai mandar uma planilha, Previ, aumenta o meu benefício em 10, 20, 30, 40%. E quando a Previ receber essa planilha, ela manda outra de volta para você falando, tudo bem, eu aumento esse benefício, mas se você depositar tantos R$1.000 aqui para mim. E esse não é um custeio barato, gente. Isso a gente está falando tranquilamente de centenas de milhares de reais, tá certo? O que poderia inviabilizar a ação para muita gente. Então, se vocês nos perguntarem, a solução dada pelo STJ, mesmo para quem hoje está na justiça, não foi boa. Tá? Ela de fato colocou um obstáculo que para muita gente é intransponível. Porque mesmo que a pessoa tenha esse valor, a pessoa de vez em quando vai pensar, poxa, mas será que eu vou gastar, vou entrar em toda essa dor de cabeça? Tá? Sabendo de repente, ainda que eu tenha um retorno menor, mas sabendo que eu posso simplesmente investir essa quantia e deixar isso rendendo, alguma coisa do tipo. Tá? Então, de fato, não foi uma decisão interessante. Mas que, de certa forma, confirmou não a nossa previsão, mas a cautela que o nosso escritório já vinha tendo, porque os nossos clientes que já conversam com a gente aí nos últimos 2 anos, já sabem que a gente já vinha alertando sobre a possibilidade de vir uma decisão ruim. Terminou que foi uma decisão intermediária, porque ela nem tirou o direito de todo mundo, porque quem tem ação ainda deve ter sucesso na demanda, tá? Mas ela também criou esse obstáculo bastante difícil. Tá? E qual tem sido a nossa estratégia? Tá? Na medida em que for possível, a gente traz o Banco do Brasil para dentro dessa ação da Previ. Ou seja, a gente está processando a Previ, falando, Previ, aumente o meu benefício, mas da mesma forma, a gente também está na mesma ação, em um mesmo pedido, processando o Banco do Brasil, falando, banco, e é o seguinte, lá na frente, no momento em que for haver esse aporte de valores, é você que tem que me cobrir. Não sou eu que vou pagar, é você, porque afinal foi você que cometeu o ato temerário, a ilicitude de não me pagar as horas extras no tempo certo. Tá ok? E essa é uma tese que a gente entende que é muito bem embasada, tá? Tem muito fundamento em um outro julgamento também que aconteceu lá no dia 13 de junho, que permite essa responsabilidade do patrocinador quando houver descumprimento do contrato de trabalho, que é o que está acontecendo com vocês. Então a gente acredita que é uma tese muito boa. Mas aí você vai me perguntar, mas Lucas, como é que ficou a situação? Todo mundo vai poder entrar com essa ação? Como é que ficou? Não, gente. A gente basicamente dividiu em 4 grupos, por assim dizer. Os primeiros são aqueles colegas que já têm ação em curso, tá certo? Mas que já têm ação em curso em uma etapa muito avançada, que não permite a gente trazer o Banco do Brasil aqui para dentro. Para esses colegas, o que vai funcionar é, olha, caminhou, tive sucesso contra a Previ. Quando a Previ nos apresentar esses valores, tá, que eu devo fazer esse aporte, pagá-la para que eu possa receber esse aumento do meu benefício, a gente fala, tudo bem, juiz, espera um pouquinho essa fase de cálculos, essa fase de execução, porque eu vou ter que buscar essa quantia lá do Banco do Brasil, em uma outra ação trabalhista, tá certo? A outra alternativa para esses colegas seria, uma tese que a gente ainda não sabe se vai vingar, mas que pode vir a ser interessante, uma compensação. Porque muitos desses colegas têm valores atrasados para receber. De vez em quando 3, 4, 5 anos de aposentadoria, o que gera uma diferença bastante relevante, bastante importante.
Então, em tese, o que a gente poderia fazer seria falar, tudo bem, Previ, vamos supor, a título de exemplo, eu tenho que te pagar R$300 mil para ter esse aumento do meu benefício, abate dos R$500 mil que você tem que me pagar a título de atrasados, tá? E fica uma coisa pela outra. Eu ainda tenho R$200 mil para receber e o meu benefício é aumentado. Ainda não sabemos se essa tese vai funcionar, mas certamente é algo que a gente pode tentar explorar, tá certo? Porque eu tenho certeza, claro, que os valores atrasados são muito interessantes, mas o grande interesse de vocês é, de fato, ter esse aumento do benefício aí de forma perene pelo resto da vida de vocês, tá? Então esse é o grupo 1, pessoas que já têm essa ação e que a ação já está bastante avançada. O grupo 2 é um pouquinho diferente, são pessoas que já têm ação em curso, mas a ação está bem no comecinho. Ela ainda não teve uma sentença de primeira instância, nem nada do tipo. Essa ação, a princípio, a gente pode tentar trazer o banco para dentro dessa demanda, tá? E fazer aquela solução que nós explicamos do banco ser o responsável por esses aportes a título de reserva matemática, tá certo? Esse é o grupo 2 e a gente vai começar a implementar essa estratégia assim que terminar a suspensão dos processos. O grupo 3 foi um grupo, tá, que a gente teve um contato muito próximo nos últimos dias, que é um grupo de pessoas que tinham condições de entrar com ação contra a Previ, mas que ainda não o faziam porque a demanda estava suspensa, estavam efetivamente aguardando essa decisão. Então foram ações que já foram iniciadas, tá, a essa altura do campeonato. Claro, a gente ainda há teses que permitem o ajuizamento dessa ação aí por mais alguns dias, até que haja a efetiva publicação do acórdão desse recurso repetitivo, mas de fato o mais interessante é que fossem ações ajuizadas até ali no dia 8, tá, de agosto. Até dia 8, dia 9, acredito que estejam dentro ali do julgamento. Mas, dito isso, esse é o grupo 3 e o grupo 4 são aqueles colegas que, por qualquer condição, ainda não podiam processar a Previ. Ou porque sua ação trabalhista não terminou, ou porque você não está aposentado ainda. Tá? Então, quem não poderia processá-la, de fato, essa pessoa não vai mais poder acioná-la perante a Justiça Comum. O que resta, e isso ficou muito explícito na decisão do STJ, o que resta é uma ação de ressarcimento lá diante da Justiça do Trabalho. Tá? Ou seja, você vai entrar contra o próprio Banco do Brasil, falando, banco, para cada real que eu deixar de receber da Previ pelo teu ato ilícito de não me pagar tempestivamente as horas extras, eu quero R$1 a título de dano material. Ou seja, financeiramente, as duas ações, seja contra a Previ, seja contra o Banco do Brasil, devem significar a mesma coisa, tá certo? O que acontece é que essa ação do Banco do Brasil, ela efetivamente ainda não é, por assim dizer, testada e aprovada. Mas é uma tese muito interessante, muito boa, muito, posso assim dizer, encaixadinha, muito fechada. Foi desenvolvida a muitas mãos aqui no escritório. Eu, pessoalmente, junto com meu pai, com o Dr. Wellington, a gente desenvolveu essa demanda e a gente consultou muita gente, tá? Juízes, outros advogados, desembargadores, tá? E, via de regra, todos pensam que é uma tese muito interessante. Ou seja, não se desespere. A tendência é que você, que não tem possibilidade de entrar com essa ação contra a Previ agora, tá? Que você vai poder ingressar contra o banco futuramente. Tá certo? Dito isso, gente, essa é a situação atual, tá? Da incorporação das horas extras no benefício Previ de colegas que tiveram sucesso na reclamação trabalhista anterior. De fato, não foi a melhor decisão do mundo, mas foi uma decisão que ainda manteve as portas abertas para alguns colegas na Justiça Comum, para outros lá na Justiça do Trabalho. A gente ouve muito, claro, gera uma insatisfação porque é um direito justíssimo e legítimo de vocês. Então, de vez em quando, a gente vê aquele colega que está muito chateado falando, poxa, mas é um absurdo, deve ter tido algum tipo de pressão interna, de vez em quando até alguma ilicitude diante dos ministros. E, gente, até como o nosso compromisso também, como pessoas, como partes ali, operadores ali do judiciário também, é nosso compromisso dizer o julgamento deles foi técnico, tá bom? Eles julgaram com base nessas leis complementares que dizem que, de fato, não existe benefício sem reserva matemática, porque senão, para se beneficiar para fazer o pagamento de ou de alguns, você termina prejudicando toda uma coletividade. E para a Previ, que é o maior órgão, a maior entidade de previdência complementar, fora aquelas do setor público, talvez não signifique muita coisa. Mas para aquela previdência municipal
que tem 800 mil reais para custear o resto da vida de 7 pessoas e que tem várias dessas e que pode vir a ter várias dessas ações em cima dela, para ela isso pode simplesmente significar que ela não vai mais pagar benefício algum para ninguém, tão somente para pagar o resultado de uma ação judicial para algum beneficiário específico. Então, apesar de a gente não gostar, apesar de a gente não concordar com a decisão, não dá para dizer que deixou de ser uma decisão técnica. Tá bom, meus amigos? Então, foi isso. Tá? Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, entre nos contatos que vocês já conhecem. Tá? A gente está aqui à sua disposição. Peço desculpas se alguma parte não ficou muito clara, mas vai ser um prazer falar com vocês pelo WhatsApp, por e-mail, aqui nas perguntas desse vídeo. Tá certo? Um abraço, tudo de bom. Obrigado.